Olá pessoal, eu sou a professora Liane Feitosa, sou professora da Universidade Federal do Piauí e estou gravando estas videoaulas para a disciplina de Fundamentos do Cálculo. Além dos vídeos, vocês terão acesso ao resumo de cada unidade. Neste curso, veremos os limites de funções sob o ponto de vista de sequências, consequentemente integrais e derivadas com suas respectivas aplicações. Vocês devem consultar e estudar o conteúdo da bibliografia indicada no resumo. Todos os conceitos e resultados importantes do cálculo se referem direto ou indiretamente a limites. Portanto, começaremos pelos limites de sequências de números reais, por serem os mais simples. Nesse vídeo, nós veremos a definição formal de sequência de números reais, veremos exemplos e algumas operações que podemos realizar com tais sequências. E aqui nós vamos dar ênfase às sequências monótonas. Formalmente, uma sequência de números reais é uma função que vai do conjunto dos números naturais ao conjunto dos números reais, onde, para cada n natural, associamos um valor xn real. Esse termo, xn, ele é denominado o enésimo termo da sequência e podemos denotá-lo por x índice n. Nós temos três notações para sequências. Nós podemos colocar os termos entre parênteses, podemos simplesmente indicar por xn, onde n pertence aos naturais, ou então simplesmente xn. Nós usaremos essa terceira notação por acharmos mais simples. Por exemplo, eu vou considerar a minha sequência xn, onde o enésimo termo é dado por seno ao quadrado de nπ sobre 2. Observe que se o n for da forma 2k, então o meu x índice n vai ser o seno ao quadrado de kπ, que vai ser igual a zero para todo k. E se o meu n for da forma 2k mais 1, então o meu x índice n vai ser o seno ao quadrado de π sobre 2 mais kπ, que vai ser igual a 1 para todo k. Dessa forma, nós obtemos a sequência da forma 1, 0, 1, 0 e assim sucessivamente. Vejamos algumas definições. Diremos que uma sequência xn é limitada quando o conjunto dos seus termos é limitado. Em outras palavras, existem dois números reais a e b, tal que todos os termos da sequência xn ficam entre a e b. Observe que é equivalente a dizer que todos os termos da sequência xn pertencem ao intervalo fechado da forma a e b para todo n pertencente aos naturais. Agora, veja que todo o intervalo fechado da forma AB está contido no intervalo da forma -cc, onde c é o máximo entre o módulo de A e o módulo de B. Então, diremos que a minha sequência xn é limitada se e somente se existe o número real c positivo, tal que o módulo de xn é menor ou igual que c para todo n pertencente aos naturais. Quando a minha sequência xn não for limitada, nós diremos que ela é ilimitada. Diremos que uma sequência xn é limitada superiormente quando existe um número real b, tal que xn é menor ou igual que b para todo n natural. Diremos que uma sequência xn é limitada inferiormente quando existe um número real a, tal que a é menor ou igual que xn para todo n natural. Então, observe que, juntando essas duas definições com a definição anterior, nos dá o seguinte, que a xn ela é limitada se e somente se a minha xn é limitada superiormente e a minha xn é limitada inferiormente. Vejamos dois exemplos. Eu vou considerar as sequências xn e yn, onde a xn é 1
mais menos 1 elevado a n mais 1, tudo multiplicado por n sobre 2. E a minha yn é 1 mais a mais reticências mais a elevado a n, que pode ser resumido em 1 menos a elevado a n mais 1 sobre 1 menos a. Nesse caso, eu estou considerando o a entre 0 e 1. Então, veja, se o n for da forma 2k, então a minha xn ela é identicamente nula. Se o meu n for da forma 2k mais 1, então a minha xn é igual a n. Portanto, a minha xn ela é maior ou igual que zero. Logo, ela é limitada inferiormente pelo zero e ela é ilimitada superiormente. Agora, como a está entre 0 e 1, a minha yn ela vai estar entre o 0 e o 1 sobre 1 menos a. Logo, a minha yn ela é limitada inferiormente pelo 0 e superiormente pelo 1 sobre 1 menos a. Ou seja, a minha yn ela é limitada, ok? Nós diremos que uma sequência xn é decrescente se xn mais 1 for menor do que xn para todo n natural. Xn será dita não crescente se xn mais 1 for menor ou igual que xn para todo n natural. Xn será dita crescente se xn for menor do que xn mais 1 para todo n natural. E xn será dita não decrescente se xn for menor ou igual que xn mais 1 para todo n natural. Essas sequências que nós definimos aqui, elas são chamadas de sequências monótonas. Como exemplo, eu vou olhar para a sequência de Lucas. Que sequência é essa? É a sequência dada por 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, 76 e assim sucessivamente. Então, observe que, com exceção dos dois primeiros termos, cada termo é a soma dos dois termos precedentes. Por exemplo, o 4 é o 3 mais o 1. O 7 é o 3 mais o 4. O 11 é o 7 mais o 4. E assim sucessivamente. Então, nós podemos definir essa sequência da seguinte maneira. O meu x1 é igual a 1. O meu x2 é igual a 3. E o meu xn vai ser o xn menos 1 mais xn menos 2 para todo n maior ou igual que 3. Portanto, da maneira que ela foi definida, o meu xn mais 1 vai ser o meu xn mais o xn menos 1. Mas isso aqui é maior do que o meu xn. Portanto, a minha sequência de Lucas, ela é crescente. Dada uma sequência de números reais, a partir dela, nós podemos definir as subsequências. Então, formalmente, dado uma sequência de números reais xn, uma subsequência de xn é a restrição da minha função x a um subconjunto infinito dos naturais, o qual iremos denotar por n índice 1. Nesse caso, nós temos três notações. Nós podemos denotar as subsequências da seguinte forma. Xn, tal que n pertence a n1, ou xni, tal que i pertence às naturais, ou simplesmente colocar os termos das subsequências entre parênteses. Em geral, nós utilizamos essa segunda notação por acharmos a mais simples. Como exemplo, eu vou considerar a seguinte sequência. Menos 1, 2, menos 1 meio, 3 meios, menos 1 terço, 4 terços, menos 1 quarto, 5 quartos e assim sucessivamente. Observe que o x índice 2n menos 1 é da forma menos 1 sobre n. E x índice 2n é da forma 1 mais 1 sobre n. Portanto, essa sequência admite as seguintes subsequências. Menos 1, menos 1 meio, menos 1 terço, menos 1 quarto, e assim sucessivamente. E a outra subsequência é 2, 3 meios, 4 terços,
5 quarto e assim sucessivamente. Vejamos algumas operações que nós podemos realizar com sequências de números reais. Então, considere as sequências xn, yn. Então, nós podemos formar as seguintes sequências. Xn mais yn, xn menos yn, xn vezes yn, e se o yn for diferente de zero para todo n pertencente aos naturais, então nós podemos considerar a sequência xn dividido por yn. A partir de uma sequência de números reais, nós podemos definir uma série de números reais da seguinte maneira. Eu vou considerar a minha sequência xn. A partir dela, eu vou considerar uma nova sequência, a qual denotarei por S índice n, cujo termo geral é dado por S índice n é x1 mais x2 mais reticências mais x índice n, o qual podemos escrever como sendo o somatório de x índice i e variando de 1 até n. Essa minha sequência Sn é o que a gente chama de série de números reais. Essa parcela S índice n, ela é chamado o termo geral ou o nésimo termo da série. Por exemplo, eu vou considerar a minha sequência xn, onde xn é 1 sobre n vezes n mais 1. Assim, quem vai ser o meu S índice 1? Vai ser 1 dividido por 1 vezes 2. O meu S índice 2 vai ser 1 sobre 1 vezes 2 mais 1 sobre 2 vezes 3. E assim, o meu S índice n vai ser 1 sobre 1 vezes 2 mais reticências mais 1 sobre n vezes n mais 1. Agora, observe que 1 sobre n vezes n mais 1, você pode escrever como sendo 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. Dessa maneira, o meu S índice 1 torna-se 1 menos 1 meio. O meu S índice 2 torna-se 1 menos 1 meio mais 1 meio menos 1 terço. Então, veja que esse cancela-se com esse e sobra só 1 menos 1 sobre 3. Então, procedendo dessa forma, o meu S índice n vai ser 1 menos 1 meio mais 1 meio menos 1 terço mais 1 terço menos 1 quarto mais reticências 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. Veja que esses termos, eles vão se cancelar. Vai sobrar, então, 1 menos 1 sobre n mais 1. Esse é o termo geral da série. Por aqui eu encerro essa videoaula e espero ter contribuído para o aprendizado de vocês. Até a próxima!